meus irmãos. Mais uma oportunidade nós temos de pensar um pouco, meditar um pouco na palavra de Deus. Esse mês nós estamos trabalhando o tema Missão Impossível, e dentro desse tema nós estamos trabalhando alguns temas específicos. Hoje nós vamos falar sobre Missão Impossível, ser generoso em um mundo egoísta. E nós vamos descobrir que pode ser impossível isso. Para nós termos um texto base, eu queria fazer a exposição de 2 capítulos, mas eu acho que vai ficar muito extenso, né? Bastante extenso. Então, a gente vai ler o texto de 2 Coríntios, lá no capítulo 8, por favor, se você tiver com a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 8. Nós teríamos vários textos para trabalhar a generosidade, mas esse texto é bem específico, um texto que nos ensina bastante. Nós iremos ler até o versículo 9. Vamos ver. O texto diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos até aqui. Amém? A princípio, o texto parece um pouco complexo, o texto é um pouquinho pesado, mas nós precisamos entender um contexto ao qual esse texto está inserido, para que aí assim a gente comece a tirar algumas aplicações. E já de imediato, se os irmãos sabem, Paulo está mandando essa carta a Corinto a respeito de uma oferta que ele quer colher para mandar para a igreja da Judeia. Nós vamos encontrar lá em Atos 11, diz o seguinte: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, ao qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos da Judeia. Nós vamos encontrar esse texto em Atos, e esse profeta Ágapo, ele faz uma profecia de que uma fome viria em cima do imperador Cláudio, no período do seu governo. Cláudio, ele é o que antecede Nero, e ele vai governar de 41 a 54. E durante o seu governo, seu império, quando ele governou o Império Romano, ele passou por grandes períodos de fome. E um dos períodos foi no ano de 41, e olha o que está escrito lá em Atos 18. Lá, Paulo, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Ou seja, Paulo ele está endereçando uma carta, pedindo um socorro, uma oferta da igreja da Macedônia, para essa igreja da Judeia, que provavelmente foram povos que estavam em Roma, e aí, devido a esse decreto de Cláudio, Cláudio decretou que todos os judeus saíssem de Roma. Logo, alguns desses judeus
voltaram para a Judéia. Só que eles voltaram com as suas posses? Não, eles voltaram sem posses, voltaram sem seus bens, e assim se instalaram na igreja da Judéia, que naquele período passou por uma grande fome, uma grande luta, falta de alimento. Em Roma, a gente vai ver que as pessoas morriam por fome, morriam mesmo. Esse é o contexto por trás do texto que nós lemos, que é do capítulo 8, ou seja, uma grande fome que atingiu o mundo, e Paulo está levantando uma oferta dos gentios para levar a igreja pobre que está na Judéia. Se nós pensarmos nessa igreja que Paulo vai citar aqui, Paulo vai primeiro trazer uma exortação para essa igreja de Corinto, e eu gostaria de começar lá em Coríntios 8, versículo 1 e 2, a gente vai entender que, primeiramente, ser generoso é uma graça de Deus. Olha o que está escrito. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O primeiro ponto que nós podemos aprender, que Paulo traz como exemplo dessa igreja de Macedônia, é que a generosidade não é algo que parte de você para outro, mas é algo que parte de Deus para você. E isso muda muito as nossas motivações, porque quando nós entendemos que temos o privilégio de ser generosos, nós estamos estendendo um braço de Deus para quem recebe generosidade. Ou seja, quem é abençoado quando é generoso é você e não o seu próximo. A generosidade nada mais é do que Deus, através de você, agindo com graça. Não é, aí a gente faz um contraponto, já que a gente está falando sobre generosidade em um contexto egoísta, ser generoso em um contexto egoísta. A diferença de ser generoso por graça, existe a possibilidade de nós sermos generosos de forma egoísta? Existe. E esse é o grande detalhe, porque nós podemos dar ao próximo querendo aplauso. Nós podemos estender o braço para o próximo querendo aplauso, visibilidade. Nós podemos, de certa forma, mover ações para receber um status de piedoso. E isso nada mais é do que uma motivação egoísta de algo que devia ser puro, de algo que devia ser claro e expressão da graça de Deus. Ou seja, então, ser generoso é uma graça de Deus para nós. Quando nós encontramos um irmão em dificuldade, o que acontece é que Deus te dá o privilégio de fazer parte dessa graça. Não é um auto-engano se sentir justo e bom. Eu não faço isso para me sentir bom. E é incrível que, na maioria das vezes, a gente se sente bom, né? Certa vez, alguns jovens aqui da igreja se reuniram para fazer uma festa de aniversário para uma criança. E aí, no fim dessa festa, nós retornamos. Sabe quem recebeu graça nesse dia? Foram esses jovens, que voltaram glorificando a Deus pela vida que têm, porque perceberam que tinham muito. Mas isso só aconteceu no momento que eles abriram mão de si para se dedicar ao próximo. E aí ele entendeu que quando ele estendia para o próximo, ele era muito abençoado na casa dele. Que talvez aquilo que ele achava que não era nada, era muito na mão de Deus. E aí nós percebemos isso no versículo 1 e 2, que também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas de Macedônia. Ou seja, ser generoso é um ato de graça para você que é generoso. Se nós seguirmos, nós podemos pensar também que generosidade não é limitada a quem tem sobrando recursos. Se não, vejamos o versículo 2. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria,
e na profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. A gente está falando, o Paulo está citando como exemplo e princípio de generosidade uma igreja que tem fartura. É a igreja de Laodiceia que está sobrando seus recursos? Não, é uma igreja, olha como que ele coloca, de muita tribulação, manifestaram abundância da alegria. Uma igreja que está passando por um período de muita luta, tribulação, Paulo está usando como exemplo. Isso já começa a nos ensinar algumas coisas. Olha o que o MacArthur fala no seu comentário a respeito dessa igreja. Essa era basicamente uma província empobrecida, que fora devastada em várias guerras, e mesmo assim estava sendo saqueada pela autoridade romana e pelo comércio. E aí nós começamos a entender que generosidade não está relacionado à nossa condição. E o que é mais interessante, essa igreja, ela tinha mais alegria em participar da obra de Deus do que lamentar pelo seu contexto de miséria. Os irmãos conseguem entender como esse texto nos ensina muito? Porque, na grande maioria das vezes, nós esperamos e pensamos que o ideal seria nós termos uma melhor condição, termos não, quando eu melhorar, você vai ver, eu vou ajudar todo mundo, vou fazer isso. Só que esse texto ensina que é quem não tinha, quem estava passando pela pior das dificuldades, é quem sentiu alegria em ajudar a igreja da Judeia. E aí nós começamos a entender que generosidade não é limitada a quem tem recursos em sobra. E aí nós começamos a entender que uma visão egoísta é justamente essa, a que pensa em ajudar quando sobrar. Se for parente, se for parente eu ajudo, se não for, se for da minha igreja eu ajudo, se não for, ou seja, essa já não é uma visão mais cristã. A visão cristã é que a gente seja generoso. E aí a gente pode pensar assim, nossa, mas eu não tenho dificuldade. No século XVIII tem um movimento chamado Movimento dos Moravianos, e uma reunião de oração que era para durar 24 horas, durou 100 anos interruptos de oração. 100 anos, um século inteiro orando sem parar. E esses irmãos não eram bem financeiramente. Esses irmãos não fartavam de recursos. Era uma igreja muito pobre, um movimento muito simples, ao ponto de que eles se vendiam como escravos para alcançar as outras pessoas em evangelização. Como que alcança os escravos que eram vendidos no século XVIII? Eles se vendiam como escravos e iam evangelizar os escravos. O que eles tinham? Somente a palavra de Deus e convicção de que eles iam fazer a missão de Deus. E aí nós começamos a entender que, de fato, generosidade não se limita ao que nós temos. Não está relacionado a isso. Um outro ponto que nós temos para pensar sobre generosidade é que nós temos o privilégio de participar da graça de Deus. Se não, vejamos o versículo 3 e 4, que diz o seguinte: porque eles, testemunho eu, Paulo falando, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Acho que é o sonho de todo pastor, né? Uma igreja, pelo amor de Deus, deixa eu participar. Não, deixa eu participar, eu quero participar. Como que eu faço para participar disso? Por favor, e o Paulo é muito expressivo, que ele coloca, a igreja rogava. E a gente está falando de uma igreja extremamente limitada em recursos. Uma igreja que estava passando pelas suas lutas e ela estava implorando para participar dessa arrecadação que ia ser feita para ajudar os irmãos da Judeia. E é interessante que eles não veem isso como fardo. Isso é um privilégio para quem faz parte da vida da igreja. Olha o que eles colocam aqui. Porque eles, testemunham eu, na medida de suas posses, aí se fala assim, proporcional às suas posses, né? E mesmo acima delas, o que eles tinham, que nós lemos acima? Quase nada. Uma igreja miserável, passando por uma dificuldade tremenda, sendo estaqueado, eles estão entregando tudo o que tem. Se mostraram voluntários.
E aqui nós começamos a perceber de que não é um valor por si só. A gente vai encontrar isso na viúva pobre, onde muitos colocavam do tesouro que sobrava. A viúva foi da sua pobreza e entregou tudo o que tinha. E aí Jesus diz, ninguém entregou mais que essa mulher. Porque ela não entregou do que sobrava, ela entregou de tudo o que ela tinha. E a gente começa a ver que no reino de Deus, a generosidade, ela caminha de forma oposta ao que nós entendemos como generosidade fora da igreja. Ou seja, vou ajudar ali com uma cesta básica, mas aí quer um aplauso aqui, e a cesta básica era somente sobra do que ele tinha. Então, a gente começa a ver alguns princípios que são fundamentais para esse ato que é a generosidade. Aqui o texto diz assim, doavam acima de suas posses, de forma voluntária, ou seja, um amor sincero. Uma generosidade egoísta, nesse contexto, pode ser pessoas que acham que a igreja é uma prestadora de serviços. Ou seja, o púlpito é um balcão que escolhe o que quer ouvir, e os 10% do seu dízimo é uma gorjeta para Jesus, para que ele faça o que você está pedindo. Essa é uma maneira egoísta de encarar o evangelho. Pessoas que acham que porque vêm, elas querem receber um serviço. Esse serviço tem que ser uma música boa, a mensagem que ela quer ouvir e a bênção de Deus porque ela dá os 10%. E aí nós começamos a ver que isso é uma motivação extremamente equivocada. Equivocada. Quando nós olhamos para essa igreja simples, ela de forma voluntária sentia o privilégio de fazer parte da missão de Deus. Não só isso, essa igreja entendeu o princípio de tudo. E o princípio é se entregar ao Senhor, é o princípio da generosidade. Olha o versículo 5, o que diz. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E aqui nós chegamos num ponto que é essencial para a generosidade. Se não há Cristo em nossa vida, as nossas motivações de generosidade sempre serão egoístas. Sempre serão egoístas. Se o princípio não é, primeiro, nós nos entregarmos a Deus, a nossa generosidade sempre será manchada. Sempre haverá nela corrupção da nossa forma caída. Ou seja, se eu não entreguei tudo a Cristo, se eu não dediquei minha vida inteira a Cristo, se Cristo não é a minha motivação, que generosidade há nisso? Se eu não consigo entregar tudo o que eu tenho. E eu não estou falando só não estou falando de bens financeiros. Eu estou falando de disposição e motivação realmente para fazer a obra de Deus. É interessante porque o texto diz que primeiro eles se entregam a Deus. E a verdade é que se primeiro nós não estivermos em Deus, firmados na graça de Deus, na cruz do Calvário, nós não vamos conseguir nos entregar ao próximo. Haverá uma limitação em relação ao nosso próximo. E é legal que Paulo traz essa explicação, e pode ver que em nenhum momento Paulo fala da igreja. Ele fala de Deus, que Deus moveu esse povo, que é Deus quem é glorificado em tudo isso, e primeiro, que eles se entregaram a Deus. Esse é o princípio da generosidade. Eu fiz um textinho que eu quero ler aqui. A verdadeira generosidade só acontece se primeiro nos entregarmos por completo a Deus. Quando Deus for o motivo de tudo pelo qual fazemos e vivemos. Quando Deus abre os nossos olhos para o tamanho da graça que está sobre nós, passamos a confiar na sua providência. E essa confiança não depende do contexto que vivemos, porque a luta virá, os momentos de dificuldades virão, a escassez virá. Mas Deus segue ao nosso favor. Ou seja, se entregamos primeiro a Deus, não importa o que aconteça conosco, o nosso coração continuará sendo generoso, independente das lutas. E é engraçado que a gente sempre pensa em generosidade,
E a gente sempre está pensando em recursos. Nossa mente está pensando em recursos, Certa vez, em 2017, nós estávamos no Piauí, fazendo um trabalho missionário, numa região muito afastada, sem água encanada e tudo mais. E eu lembro que a gente fez 7 dias seguidos. Visitava o dia todo, convidava os irmãos, a gente era em 15 mais ou menos, dividia em equipe, saía todas as casas e à noite se reunia na casa de algum irmão para fazer um culto. E isso foram durante 7 dias. E a gente entrava nessas casas e nossa mente, no caso a minha mente paulista, né, a princípio fora do contexto, olhava tudo como, nossa, como é difícil a vida, né, como eles estão em uma condição difícil. E aí você entrava na casa do irmão, o irmão colocava banana numa bandeja e vinha te servir. E você falava, meu Deus do céu, acho que miserável sou eu. Eles ofereciam da melhor forma possível. Eles serviam da melhor forma possível que eles tinham. Às vezes era o próprio jantar, um galinho magro que estava lá no fundo. Eles faziam um almoço e nos serviam. E a gente ficava, meu Deus, era a gente que tinha que estar estendendo os braços. E é nós que estamos sendo alcançados. E aí a gente ia sendo confrontado por essa generosidade que não está relacionada a valor, não está relacionado ao material, mas à disposição de alcançar quem está ao nosso lado. Isso nos confrontava muito. Porém, nós temos mais um ponto aqui, que nós vamos encontrar no versículo 6 e 7, que é não sermos entusiastas da generosidade. Se não, vejamos lá o versículo 6 e 7, o que diz. Diz o seguinte: o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Só o versículo 6. Ou seja, já fazia um tempo que Paulo tinha falado acerca disso, e a igreja de Corinto se animou, se empolgaram. Vamos junto? Vamos arrecadar essa oferta? Vamos. Passou um tempo, a igreja fez o quê? Deu uma desanimada, aí um já não quer mais ir, o outro já pulou fora, eu acho que isso não vai para frente, e a igreja foi perdendo a motivação, o entusiasmo de fazer parte dessa obra que seria feita, essa arrecadação. E aí Paulo diz para eles, no versículo 6, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, porque eles estão mandando Tito para essa igreja, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Isso fala muito conosco, porque quantas pessoas aqui já foram chamadas ao ministério? Quantas pessoas aqui já tiveram uma percepção em algum momento que falou, eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que eu posso servir nessa área. Eu tenho certeza que se eu entrar nessa área, eu já conversei com aquela pessoa, ela também vai junto, só que se motivaram e depois de um tempo recuaram. Generosidade não pode ser só um entusiasmo, porque quem é abençoado, e nós percebemos isso no primeiro ponto, o princípio da generosidade é que a pessoa que é mais abençoada é você que está praticando a generosidade. E isso é muito interessante porque quantas pessoas, e eu falo por mim que passou já por 2 seminários, quantas pessoas começaram e no meio abandonaram, fraquejaram na fé, retrocederam a um estado de pecaminosidade. E você fica triste porque pessoas que foram iluminadas pela graça de Deus para servir em diversas áreas, e aí elas não servem porque elas falam, mas eu vou servir ali porque, o fulano está lá. O fulano não vai deixar eu participar. O outro não quer que eu entre lá. E aí a gente se limita por conta de pessoas, sendo que ser generoso não está relacionado a pessoas, mas a graça de Deus que está sobre nós. Estou fazendo entendível, né, irmãos? Não estou sendo confuso, não, né? Olha a proposta egoísta de não ser um entusiasta da generosidade. O egoísta, ele sempre olha o que o próximo pode fazer para melhorar. E o próximo, nesse contexto, nunca olha para si. Ou seja, quando a gente é entusiasta, a gente sempre fica assim, lá, fulano lá, cheio de recursos, por que ele não abençoa as pessoas? Lá, o fulano lá, sabe fazer isso e aquilo, por que ele não faz isso na igreja?
Ah lá, o fulano lá, o outro lá, meu Deus, cheio de conhecimento e não quer ajudar a igreja. O egoísta, ele sempre olha para o próximo e ele aponta o dedo de forma ferrenha com o próximo. E ele nunca entende que generosidade está relacionada a ele, porque ele acha que a generosidade está dentro dos seus recursos, dentro da sua capacidade. Só que, por último, nós temos o maior ato de generosidade da humanidade. E aqui você vai encontrar alguns motivos do porquê nós estamos fazendo esse apelo à generosidade cristã, a generosidade que parte de dentro de nós, aquela que primeiro nós nos entregamos a Deus, depois para o próximo que está ao nosso redor. O maior ato de generosidade da humanidade, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: não vos falo da forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E aqui está o maior ato de generosidade da humanidade, da história da humanidade. E aí ele coloca no versículo 8 o seguinte argumento: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o motivo pela qual nós somos generosos. E a pergunta que fica para nós é: conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Conhecemos essa graça? Porque é a partir do entendimento dessa graça que nós aplicamos na nossa vida cotidiana atos de generosidade. E vamos ver se nós encontramos em Jesus atos de generosidade. Primeiro, nós descobrimos que Ele é o Deus que se torna homem. Também percebemos que Ele nasce em uma manjedoura, não tinha onde reclinar sua cabeça, empresta um jumento para entrar em Jerusalém, empresta uma casa para fazer sua ceia, não tem onde ser sepultado se não for uma doação. O homem justo que tomou o nosso lugar, o perfeito que foi chamado blasfemo e maldito, o Cristo que foi recusado, humilhado e chicoteado, o Filho de Deus que tomou o cálice da ira em nosso lugar, aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo, o Senhor dos senhores que intercedeu pelos seus infratores, aquele que diz para o mar: se acalma, e ele se curva diante dele, ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse Deus se fez carne, caminha entre nós e paga um preço ao qual não sabemos calcular o seu tamanho e o valor, mas que tem como alvo eu e você. O Deus que se torna servo e nos ensina que generosidade não tem a ver conosco, mas com a graça de Deus através de nós, para que de fato possamos ser imitadores do Cristo que serve, não com motivações egoístas, mas fazendo tudo para a glória de Deus. Realmente a missão é impossível, queridos, se não for pela graça de Deus em nós. Se Deus não for o motivo da nossa generosidade, sempre vamos estar em um caminho turbulento, onde vaidade e egoísmo podem ser os nossos motoristas. E aí, quando nós olhamos com o maior ato de generosidade da sociedade, da história da nossa humanidade, você consegue imaginar que se nós conhecemos de fato essa graça, porque se essa graça nós conhecemos, se torna incoerente nós não sermos generosos. E o texto vai continuar, e eu quero ler só mais um pedacinho aqui. O texto lá no versículo 10. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principais, não só a prática, mas também o querer, convém isto. Ou seja, não é só fazer por fazer. E não é só querer fazer e não fazer. É unir as duas coisas. Nós queremos ter o privilégio de participar da obra de Cristo.
Mas nós não só queremos, como nós também vamos participar da obra de Cristo. Ser generoso, como nós já falamos, não tem a ver com as suas limitações. Ser generoso não tem a ver com o nosso contexto. Ser generoso não tem a ver com a nossa política. Ser generoso não tem a ver com o nosso irmão ao nosso lado. Ser generoso está relacionado à graça de Deus e o privilégio que nós temos de participar de tudo isso. Nosso apelo é que Deus transforme o nosso coração. Transforma o coração. E talvez a gente fale assim, não, mas eu já sou generoso. Então que seja mais, seja mais. Se nós tivermos a oportunidade, aqui deixo a recomendação, leia o capítulo 9 de 2 Coríntios, que ali você vai entender o princípio, Paulo aprofundando esse tema. Mas que principalmente, que nós sejamos o braço de Deus no nosso contexto. Ou seja, se há uma pessoa com dificuldade, é através de você. E aí quando você ora, Senhor, me dê, que o Senhor abençoe o fulano, Deus fala, vou abençoar, pode ir lá. Senhor, mas eu queria muito abençoar o meu vizinho, Deus fala, eu também quero, pode ir lá. Senhor, mas o meu companheiro da faculdade lá está passando por uma dificuldade tão difícil. Pois é, pode ir que eu vou abençoar. É assim que Deus faz, queridos. É através de nós. Ele pode fazer por conta própria? Pode ou não pode? Com toda certeza. Mas sabe o que é o mais incrível disso? É que Ele te deu o privilégio de participar. E receba isso como privilégio. Privilégio. Nós temos o privilégio de fazer parte da obra de Deus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus, porque somos privilegiados de fato de receber a palavra dEle, de receber a graça dEle e principalmente de poder fazer parte da missão de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos quanto sangue foi derramado, Senhor, para que hoje nós estivéssemos com a Sua palavra, Senhor, com seus ensinos espirituais, Pai. Essas palavras que são gloriosas, que transformam a nossa vida, Pai, que alinham o nosso coração segundo a Sua boa vontade, Pai. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque, mesmo nós sendo limitados, o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor nos chamou, Senhor, e o Senhor delega a nós a sua missão, Senhor, que é levar o Evangelho, Senhor, estender redenção, estender graça e misericórdia para as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Pai, como foi na grande comissão, Pai, levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Pai, com tudo que nós temos, Pai, mas que primeiro nosso coração se dobre perante Ti, Senhor, para que possamos, de fato, exercer a boa obra, Senhor, que Te agrada, Senhor. Tendo em mente de que participar da sua obra, Senhor, não é um fardo, mas é um privilégio, Senhor, para aqueles que o Senhor o chamou. Nos abençoa, Pai, nos abençoa, Pai. E se for da sua vontade, que cada vez mais o Senhor nos prospere, para que possamos ser cada vez mais generosos, Senhor. Mas que seja uma generosidade motivada por Cristo, Senhor, com retas motivações, Senhor, para que não possamos cair na vaidade, Senhor, no egoísmo. Te agradecemos, Senhor, pela nossa igreja, Pai, pelos irmãos que aqui estão, Senhor, que abençoam, que ofertam, Senhor. Nós também já aproveitamos para interceder por aqueles que buscam uma porta de emprego, Pai. Que o Senhor abra as portas, Senhor, mas que, principalmente, Pai, o Senhor não nos deixe, Senhor, sair, Pai, da sua obra, não nos deixe sair da sua cruz, Senhor. Te agradecemos por esse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém.